E agora a gente começa o Rádio Saúde hoje, um dia muito importante. Dia 20 de junho, gente, é o Dia Nacional do Teste da Linguinha. É isso mesmo, você sabe o que é o teste da linguinha? A importância desse teste para a saúde do seu bebê? Não? Então fica ligado com a gente porque nós vamos contar tudo para vocês. Com a participação delas, é claro. Hoje é o programa das meninas. Conosco sempre, parceiraça, nossa querida Melissa Camargo, fonoaudióloga. Bom dia, Melissa. Bem-vinda mais uma vez ao Rádio Saúde. Bom dia, Aline. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Alegre estar com vocês novamente, ainda mais nessa data bem especial. Conosco também a otorrinolaringologista Ingrid Santana, também participando mais uma vez, né, Ingrid? Bem-vinda de novo. Parceira sempre, né? Ainda mais por umas boas causas, né? Então, bom dia, saúde a todos que nos ouvem e vamos fazer um programa bem legal, falar a importância do teste da linguinha. E chegando hoje pela primeira vez, mas não menos importante, já vi que ela tem a nossa vibe, né? Com certeza. A Raquel Barbieri. A Raquel é odontopediatra, é isso? Tá certinho? É isso mesmo, Aline. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Bom dia, Aline. Bom dia, meninas. É muito prazer estar aqui pela primeira vez no teu programa, Aline. E muito prazer também de a gente poder colaborar com essa campanha, com essa causa, né? Com relação ao Dia Nacional do Teste da Linguinha. Bem, então eu acho que vocês decidem entre vocês, mas a primeira pergunta, acho que qualquer uma está habilitada a perguntar, meninas. O que é o teste da linguinha? Né? Para quem está ligando o rádio agora, está acompanhando o Rádio Saúde, lembrando sempre, pode enviar perguntas, né, no 999129914 e também através do telefone 3715-8111. Bom, então, aqui é a Ingrid, otorrinolaringologista. O que é importante que vocês saibam? Quando o nenê nasce, né, os primeiros momentos, assim, é feita uma avaliação, né, pelo neonatologista, pelo pediatra. Então, o que o pediatra vai ver? Vai ver os reflexos do nenê, vai ver toda a saúde inicial, né, movimentos e tudo isso. E neste momento, se valoriza também já, às vezes, o primeiro diagnóstico do teste da linguinha. Mas nós somos privilegiados. Nos nossos hospitais, nós temos um serviço de fonoaudiologia, que acompanha os bebezinhos já logo nos primeiro dia de vida e tal. Tanto para o teste da orelhinha, como o teste da linguinha. Então, isso é uma parceria entre o médico, o pediatra e nos locais que tem, né, vamos dizer assim, que contam com essa ótima ajuda, vamos dizer assim, né, do serviço da fonoaudiologia já no hospital, que no caso em Santa Cruz existe. Né? Então eu gostaria agora que a fonoaudióloga, a Melissa, né, nos desse as dicas especiais, assim, ó, a gente sabe como médico, mas vamos deixar a fono explicar pra gente bem bacana como é que é isso aí. Tá? Só fazer uma parte antes da Melissa complementar, é que o teste, né, gurias da linguinha, ele não faz parte, né, infelizmente ele ainda não é um teste obrigatório, como é o teste do pezinho, por exemplo, para quem está nos ouvindo, né, toda criança que nasce, ela é obrigada a fazer o teste do pezinho, e infelizmente da linguinha ainda não, né. Eu digo ainda porque eu acho que existe essa possibilidade, depois vocês podem falar se existe essa movimentação, mas o da linguinha não, então a gente, como a Ingrid falou, somos privilegiados aqui, quem nasce em Santa Cruz, pelo menos. E eu digo assim, ó, talvez por ser a mais experiente da turma, quando meu filho nasceu, há 30 anos atrás, a maioria daqui da sala não tinha nem nascido, né? O que acontece? Nem o teste do pezinho. Quando eu pedi para fazer o teste do pezinho, isso vinha de São Paulo, isso vinha de não sei o quê, mas precisa mesmo? Até meu marido perguntou, precisa mesmo? Eu digo, sim, precisa mesmo. Aí depois foi implantado, então, o teste da orelhinha. E, cara, o que é isso? O teste do olhinho, teste da linguinha, né? Por que inho? Porque é a fase, é o bebezinho, então fica aquela coisa mais de empatia com o nenê pequeno, né? Mas, na verdade, o que nós queremos alertar a todos? Que essa avaliação inicial, nos primeiros dias de vida, no primeiro período de vida, claro que pode ser feito depois, né? Tem pacientes que nos procuram com bem mais idade, já quando tem alterações, que a gente vai falar depois. Mas é importante isso, o máximo, né? Se informar para saber o que se faz nas primeiras horas, tá? Primeiros dias. Os primeiros dias de vida. Isso.
Isso, ótima introdução, meninas, e é isso mesmo, sabe? O objetivo da campanha do Dia Nacional, isso é do Brasil, que se espalhou para todo mundo. Então isso é bem importante e já está, como tu falou, ali em trâmite de ser obrigatório, mas a gente está aguardando uma validação de um protocolo, que agora já tem um protocolo que foi elaborado por uma fonoaudióloga aqui no Brasil, que se chama Roberta Martinelli. Então, é o protocolo Martinelli, então, da questão o quanto antes ser feito, melhor para o desenvolvimento da criança na questão de mamar, amamentação. Muitas vezes tem um desmame precoce, muitas vezes por um simples teste. Esse teste é simples, indolor, custo baixíssimo. Então, que nem a própria Ingrid falou, aqui em Santa Cruz a gente tem o privilégio, até essa colega estava ontem conosco na rádio de noite com o Ike, então ela pode estar, mas como ainda não é obrigatório, muitas vezes é quando a gente suspeita, então o pediatra suspeita, o neonatologista suspeita, chama a Isabel. Então, o importante é isso, a gente está tentando validar ele para se tornar obrigatório e estar evitando grandes problemas no futuro, como dificuldade na comunicação. Hoje em dia, alguém imagina nesses meios em tempos de pandemia não está se comunicando, então evita problemas de comunicação, na alimentação também, o engolir, que é importante. Então, para estar evitando problemas maiores no futuro, para crianças, jovens e adultos. Gurias, para uma forma bem popular, né, o teste da linguinha, ele vai detectar, gente, se a gente fala o freio da língua, né, se está com a língua presa, né, popularmente a gente diz a língua presa. Exatamente, eu vou aqui a Raquel, agora odontopediatra entrando também nessa área, porque na verdade nós estamos aqui, cada uma de uma área, porque esse teste, ele é elaborado por uma equipe multidisciplinar, né. Não é somente a fono, não somente o pediatra, o otorrino, temos o odontopediatra, temos uma equipe multidisciplinar, porque apesar de às vezes nós sermos privilegiados por termos esse teste já no nascimento do bebê, muitas vezes a parte anatômica desse freio, ou seja, às vezes a gente já, quando nasce, já vê, ó, a linguinha tá presa, né? Já anatomicamente, visualmente, com esse teste tão simples, a gente já verifica que a língua tá presa, vamos lá, a gente faz a frenectomia, né? E aí, o aleitamento, a gente vai ter certeza que vai melhorar, a gente vai ter menos chance de ter problemas para esse bebê mamar, principalmente, né? Porém, às vezes, esse freio encurtado, ele não está visivelmente, não está tão visível, né, na parte deste exame que tem um protocolo. E esse exame, ele tem um protocolo que vai muito além da parte visual. Ele vai na análise do próprio aleitamento em si, né? E aí que muitas vezes entra o odontopediatra num segundo momento, depois dessa primeira avaliação no hospital, né? Quando o bebê vem ao odontopediatra dentro do primeiro mês de vida, né? Na terceira semana, quarta semana de vida, ele vem ao odontopediatra para, além da gente refazer esse teste, a gente, né, olhar de novo a cavidade bucal, ver como está, fazer também uma análise deste aleitamento, porque às vezes lá no hospital a gente viu, anatomicamente o freio não estava 100% comprometido, mas existem freios, por exemplo, que a gente freio de inserção profunda, que a mãe tá lá tentando amamentar, tá com fissura no peito, né? Porque esse freio encurtado, ele gera uma pega incorreta do peito da mãe. Eu ia dizer isso porque quem é mãe sabe, eu amamentei meu filho até as primeiras vezes, até tu pegar o jeito, bebê, enfim, machuca o seio. Exato. E dá vontade de desistir, gente. Quem ainda a gente às vezes é lindo amamentar, aquela coisa toda, é legal, é bacana, mas tem momentos que são difíceis e a pega errada causa isso. Exato, e a língua pode estar, o mau posicionamento desse freio, esse freio encurtado, pode estar relacionado com essa pega errada. Às vezes, essa semana, por exemplo, eu atendi um bebezinho que já estava com 1 mês e meio já de aleitamento e que a mãe ainda estava com fissura, ainda estava com muita dor ao aleitamento, estava usando aqueles bicos de silicone, ou seja, não estava conseguindo, né? E aí fui ver, já tinha sido feito, mas não tinha sido feito um reteste, né? E esse freio tinha uma inserção profunda, né? Ele não era visível que estava preso, né? Então a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, isso é importância, né? Tanto que quando eu tenho essa desconfiança, olha, o aleitamento pode não estar. Tem as consultoras de aleitamento também que a gente recorre. Eu mando pra Melissa também, Melissa, refaz o teste, vamos lá de novo. E tudo isso tem que ser muito rápido, porque em semanas o
o bebê pode vir a desmamar. Né? E a mãe também pode se desmotivar, porque como tu falaste ali, é muito difícil amamentar, né? É o lado B do aleitamento que ninguém fala, né? Poxa, é difícil pra burra, a gente tem todo um puerpério, todo uma crise, né, existencial pra mãe, e junto disso, essa dificuldade toda pro aleitamento, né? Então, às vezes, esse teste feito de uma maneira correta, multidisciplinarmente, a gente tem essa parceria, né, meninas, de uma ajudar a outra, né? E o bebê que recebe essa ajuda multidisciplinar, ele é um privilegiado, né? E como a Ingrid disse, Santa Cruz, a gente tem essa grande, né, equipe e profissionais, né, que são muito capacitados para isso. A gente está falando em equipe multidisciplinar, Gurias. Acho importante dizer para quem está nos ouvindo, para quem está em casa, falar quem pode, né, dizer para a mãe, dizer para o pai, enfim, para o responsável dessa criança, qual é o profissional que vai indicar para ela, olha, a gente está achando que, né, o bebezinho tem um problema no freio, ali, bem popularmente falando, no freio da língua, tá tem um problema na linguinha, vamos refazer o teste. Quais são, né, qual é a gama de profissionais que pode ajudar esses pais? Bom, eu diria assim, então, quem eu estava falando antes, já logo, né, no nascimento. E aí, às vezes, eu vou fazer até um parênteses, o que acontece? Quando é um freio bem saliente, bem na ponta da língua, a língua fica tipo um coração, né? Em vez dela ficar arredondada na ponta, ela fica literalmente travada, né? Fica assim, aí até a vovó vê, né? A avó diz, ó, que tem a língua presa, né? É visível, é né? visível e tal. Então, isso é um aspecto, e isso é visto justamente nos primeiros dias, nas primeiras avaliações. E às vezes a primeira pega ali do seio realmente é aquela coisa até da mãe se acostumar e ver, tem um desconforto, às vezes se foi cesárea ou não, parto ou não. Então, às vezes, logo no hospital é um pouquinho mais difícil, mas dependendo, já se faz logo o diagnóstico, vamos dizer, de saída. Quem seria então? O pediatra, né, o neonatologista, ou onde tem a fono que trabalha ali. A partir dali, o pediatra sempre vai fazer uma avaliação da criança depois, né, de uma semana, 10 dias, vai ver como é que está. O aleitamento. Exatamente, quando já o aleitamento já tem, né, uns dias de evolução, e aí surgem as dificuldades. E aí a mãe vai dizer, olha, às vezes pega, não sei se mamou direito, não mamou, às vezes ele chora logo depois, eu não sei se foi efetiva a mamada, se rendeu, né? Certo? E aí que entra a parte, na minha opinião, também muito importante, porque nem sempre é tão fácil, logo no início, ter a repercussão, né? Ver que não tá dando certo essa mamada, porque é um dia, 2 de internação hospitalar ali, quando nasce o neném. Então, depois é que entra essa equipe que nós estamos falando, né? Então, aí o próprio pediatra está em dúvida, ele vai mandar para fono, vai mandar para o odontopediatra, vai mandar para nós otorrinos, né? E aí essa equipe, então, vai justamente ver as alterações, conversar com a mãe, ver as dificuldades da mamada, ver a mobilidade da língua, ver todas essas coisas. Porque nessa fase, o básico é o que? A mobilidade, a amamentação. A fala, as outras coisas, isso é para o futuro. A posição que pode atrapalhar os dentes e outras coisas, a postura da boca, a musculatura oral, né? Tudo isso aí vem depois. Mas nos primeiros dias, foi muito bem chamado, né, a atenção, que é ali, cada dia é um dia. Se a criança deixa de se alimentar, se a criança perde peso, se a mãe tem lesões no seio, isso é logo, isso não dá para esperar, né? Gurias, foi detectado, nenê tem, né, a linguinha presa. Somente cirurgia, existem outros métodos, o que se faz a partir desse momento? Olha, mãe, enfim, tá ali tá com freio, tá pegadinha a língua, não tem o que fazer, é a linguinha, ele nasceu com essa linguinha. Isso, então, Aline, quando é detectado, então tem um protocolo que, como a própria Raquel falou, tem uma série de questões que são avaliadas. Não é só os movimentos restritos da língua, é o sugar, a sucção não nutritiva, que é com alimento, o sugar nutritivo, que é com alimento, a questão de posicionamento labial. Tem questões genéticas, muitas vezes envolvidas também, que a gente já fica estudando anteriormente. Então, é toda uma avaliação. Quando é realmente detectado que tem, é feito o corte desse freio. No soalho da língua, na parte de baixo da língua, tem esse
friozinho. Se todos quiserem olhar dos seus bebês, das suas crianças, a sua própria é isso. Então é feito um corte conforme a gravidade desse freio. Tem uns que, conforme o formato dele, tem que ser alguma questão de procedimento cirúrgico, alguns podem ser feitos no consultório, em ambulatório, por isso a avaliação vai estar sendo bem avaliado e qual a melhor indicação desse corte do freio da linha. Dependendo como é o freio, né, se é um freio mais fino, ele geralmente é feito lá, né, no próprio consultório, ambulatorial, com anestesia local, ou se é um freio um pouco mais profundo, né, que a gente tem que fazer uma divulsão maior, daí a Ingrid avalia para fazer isso dentro do hospital, né, no hospitalar, quando se tem um freio um pouco mais profundo. Mas de qualquer forma, é uma cirurgia simples. Quando fala cirurgia, parece que é um bicho de sete cabeças. Isso, é que nem a gente falou ali, normalmente é o teu bebezinho, então tu tá muito inseguro com uma série de outras coisas e ainda vai dizer, não, vai passar por uma cirurgia. Sempre tem que colocar na balança que o risco da criança não amamentar, né, nós não termos um aleitamento materno, nós temos muito mais riscos para essa criança, futuros, né, em virtude de toda a importância desse aleitamento, desse leite, desses anticorpos, né, imagina agora a gente está aqui, ó, coronavírus, a gente está com toda essa função, a importância da gente ter a imunidade em dia, né, com saúde. Esses bebês precisam desse aleitamento, então é muito mais risco, né, a gente não ter um aleitamento, ter um desmame precoce ou a mãe não conseguir aleitar, do que uma cirurgia tão simples, né, que é a frenectomia, e se for o caso, né. Então, quando esse freio, quando bem explicado, né, pelas minhas colegas fono e odontopediatra, né, então quando esse freio é bem friável, bem fininho, transparente, e não precisa se ir para a parte mais posterior, onde, vamos dizer, ele é mais grossinho, onde tem vasos sanguíneos, onde tem musculatura. Então, realmente, é um cortezinho que, gente, sangra nada. Às vezes suja uma gazezinha, uns pinguinhos, né? E a criança, claro, como a gente anestesia ali local, né? Fica aquela pelezinha, pelanquinha, vamos chamar assim, né? Fica pra todo mundo entender, né? Fica anestesiada, né? Criança, não, ela, claro, às vezes até dá uma choradinha de leve, eu digo, pode dar de mamar. Um segundo depois, um minuto depois. Já tá mamando, já sai faceiro do consultório bem de boa, tu entende? Assim, sem desconforto, sem dor. E a grande maioria, eu deixo assim um analgésico simples, um paracetamol, se tem a dor, a maioria nem usa, entende? Então não é uma coisa assim, uma agressão para a criança. É bem tranquilo e o custo-benefício, como a Raquel falou, é fundamental. Quando é um freio mais carnoso, vamos dizer assim, mais grossinho, ou feito o diagnóstico mais tarde, então ele já é maior e tal, realmente aí se a gente não fizer bem feito, mais na parte posterior, divulsionar um pouquinho, separar um pouquinho melhor, tem que até dar pontos ou cauterizar, já não dá para fazer no consultório. Então a gente faz no bloco cirúrgico, com anestesia, né, para a criança ter conforto, segurança, mas é ambulatorial, é minutos, né? A gente faz com isso por causa da segurança, porque imagina um precaução, tudo isso. Mas assim, ó, são poucos que eu tenho que levar para o bloco cirúrgico. A grande maioria se faz no ambulatório, no consultório, né? Por quê? Porque são mais fininhos, né? Principalmente esses que nós estamos falando, que é logo que o neném nasce, o diagnóstico precoce, né? Que então justamente ele já é mais fácil de se fazer. 11 horas e 20 minutos, você está na Gazeta, esse é o Rádio Saúde. Um abraço para a Lisete. A Lisete está sempre na escuta, né, Lisete? Ela disse que já escutou ontem no programa do IC, mas que está de parabéns porque o assunto é muito interessante, né? Obrigada, Lisete, pelo carinho. E quem está na escuta também, guria, são outras duas moças parceiraças aqui do Rádio Saúde. Elas fizeram parte do meu retorno, né, depois que eu voltei da licença maternidade e assumi o programa. O primeiro programa foi com elas, as meninas da maternagem, né, a Ingrid e a Maitê. Estão dando parabéns pelo tema, pela abordagem multiprofissional, estão adorando. E a dúvida é, por que ainda há muita resistência de alguns profissionais em fazer o procedimento para a correção? Há mesmo algum risco grande envolvido? Acho que estava dentro da resposta da Ingrid. Sim,
Não, tudo é avaliado, por isso que, né, a gente vê certinho o grupo da maternagem, né, da parte de aleitamento, que faz o apoio, também muitas vezes pode identificar, né, porque a mãe, isso é Também uma... a função, né? Elas estão mais ativas ali na Isso. função da mamada, né? Porque o que eu percebo, sendo bem honesta, gente, às vezes é aquele freio intermediário e que se não tem uma dificuldade na amamentação, ele pode passar, que nem a gente diz, batido. Ele pode passar, pois é, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai dar certo ou não, né? E na verdade, aí, se essa equipe é consultada, né? Por exemplo, se não chegou nos profissionais que a gente está falando, na fono, no odontopediatra, no otorrino, né? O próprio pediatra às vezes está em dúvida, essa equipe que vai auxiliar, vai dar essa assessoria na amamentação, muitas vezes vai fazer também o diagnóstico. Muita diferença, né? Porque eles vão ver, poxa, mas elas que estão acompanhando o dia a dia da mãe. Exatamente. Não tá dando, a gente tá fazendo tudo o que pode fazer pra pega dar certo, mas não tá indo. Quem sabe vamos analisar, né? E esse freio posterior, profundo, é o mais difícil, né? Da gente observar, né? Porque visualmente a gente às vezes não enxerga, mas somente com esse aleitamento e essa observação do aleitamento, né, que a gente consegue. Então, por isso é tão importante a gente se ajudar, né? Muitas vezes, né, quantas vezes, né, Mel, olha, Melissa, que a gente coloca lá a mãe, ela senta, né, na cadeira de amamentação, eu observo todo esse aleitamento, né, com o tempo, uma consulta longa, uma consulta de 1h30, mais ou menos. E aí eu vejo o bebê, aí eu começo a observar todos às vezes a gente pergunta pra mãe, tem uma entrevista, uma série de perguntas, né? O bebê faz o estalinho? Ele tá com soluço? A gente já começa a perguntar. Não sei. Tá na dúvida. Coloca ali no peito, quando eu vejo, começa toda. Aí começa o estalinho, aí começa a soltar o peito, aí começa a morder, aí começa a puxar, aí não consegue pegar, né? Não consegue pegar, abocanhar todo o orelha. Aí eu começo a ver, e aí a gente vê, tá aí, né? É um desconforto pra mãe e aquele processo ali, vocês dá pra ver que não tá rodando, não tá rolando. E hoje em dia a gente sabe que quando uma alimentação tá legal, não precisa fazer complementações com outros alimentos. Isso também é importante, por isso essa importância, pessoal, porque... Ficar ligado aos sinais. Os sinais, porque o leite materno, cada mãe tem o leite materno ideal para o seu filho, cada um com o seu, né? Então é suficiente e muitas vezes, quando tem alguma dificuldade nesse processo, começa a gerar todos esses desconfortos, complementações, não que não seja necessário, algumas vezes são, mas para estar evitando e futuros problemas maiores, que a musculatura começa a se adaptar. Então, como a própria Ingrid, vai que no futuro tem que fazer uma cirurgia, claro, porque a musculatura toda se adaptou. Eu pego ainda, eu encontro hoje em dia pacientes adultos com um movimento de língua e etc. restrito em função de um diagnóstico. O legítimo língua presa. É o conhecido língua presa. A gaga. Então pode ser evitado e cria uma série de complicações emocionais, profissionais no futuro, questão de alimentação. Então, são... E outra coisa, né, Mel, eu acho que a gente vive muito na era do bullying. Né? Hoje a gente se fala muito, se trata, é um tema recorrente, também está relacionado à saúde e a gente sabe que existe. Então, crianças com dificuldade, que apresentam alguma dificuldade na fala, ou até mesmo adultos, são muito mais propensos a isso, né? Aí tu traz uma outra, já daria para incluir um outro profissional aqui pra gente falar da questão emocional. Isso. E constrangimentos, né? Muito. Desnecessários. Né? Não quer se expor, não quer falar em público, não quer falar com as pessoas, não quer se ouvir num telefone. E hoje em dia, vocês se imaginam sem isso? E ainda mais em tempos de pandemia. Então a gente vê e não é tão incomum assim de acontecer. E adulto, gurias, pode fazer a cirurgia de correção também? Pode, sim. Só pode como deve. Não, vem pacientes. Aí eu vou dizer que a maioria vem encaminhada pela fonoaudióloga. Porque, ou às vezes eles têm uma dificuldade maior, então eles vêm direto para o otorrino. Mas a maioria sente a dificuldade, procura o profissional né, que faz os exercícios, orientações, tudo da voz. E esse profissional diz, não, mas olha aqui, ó, isso aqui não tá bacana, né? A criança intermediária, aquela criança ali com 3, 4 aninhos, aí às vezes a dificuldade com alguns alimentos também.
ela não, né, o Consegue tempo deglutir. não consegue deglutir direito, Engasgos. né, começa a limitar algum alimento que tem que fazer mais esforço, né, porque ela cansa antes. Aquela criança ela que tem gosta de mastigar dificuldade. e botar a carne pra fora da boca. Quem não tem É, algum relato assim, né? ou engasga, né? Engasga, isso. Ou não quer comer Os sólidos, principalmente a carne, só quer carnes. e tira fora, né? Então, são alguns sinais. Pode ser, não que é todos os casos, né, pessoal? A gente não tá generalizando, mas pode ser. O importante é passar por uma avaliação com um especialista. E eu sempre tenho, a priori, assim, gurias, na dúvida, fala com o seu pediatra, né? Exatamente. Procura a orientação do teu pediatra, né? Tá na dúvida, eu tô com um bebê, o Miguel tá com 1 ano e 5 meses. O Miguel faz isso, por exemplo, com a carne, mas ele não tem problema no mastigar. Ele come arroz, ele gosta de grão de feijão, por exemplo, fica catando lá no prato, mas a carne ele faz isso. Né? Ele suga tudo que ele tem que sugar, daqui a pouco ele me entrega. Quando ele não quer que eu coma, né? Aquela carne já deu aquela mastigada. Assim, mas topete o caminho. Isso, ó, mãe, né? Mas, então eu acho que isso fica de alerta para as outras mães também. Ah, eu falei da amamentação, né? O Miguel, por exemplo, gente, a gente descobriu depois, quando, né, o peito estava um pouco mais ferido, que ele dobrava o lábio inferior, ele dobrava o lábio, ele não botava a boquinha pra fora e acabava nos machucando, entendeu? Aí quando Correto. aprendeu, aí depois foi. Então eu acho que é tudo, e na dúvida procura o pediatra vai dizer, olha, procura fono, procura a odonto pediatra, vai no otorrino, que vai saber orientar melhor, o que não vale ficar com dúvida, né, gurias? Exatamente, nós temos E até informações. em relação à amamentação, a Melissa falou muito bem, né? Que o que acontece? O leite, quem precisou complementar, sabe que é caro e não é um alimento tão acessível. E além disso, nem sempre o aparelho digestivo do nenê, por melhor que seja essa complementação, vai funcionar tão bem. Nada funciona tão bem, né, para todo o ciclo do intestino, para tudo, como o leite materno. Esse que foi feito para o bebê. Então, se a gente tem que complementar a paciência, são N fatores, são N motivos, mas pela linguinha a gente pode evitar. Isso. Então, é uma questão de ser avaliada, né, quando é cogitado isso ali em função de dificuldades na amamentação, ou dificuldades, né, que está acontecendo. A gente tem que pensar, né, antes de logo complementar, né, que existe essa possibilidade. Esgotar todas as possibilidades, né? Mas Estão impedindo essa pra amamentação. isso, né? Exatamente, profissionais para isso e não deixar passar o tempo, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Às vezes eu pego casos muito tardios e que já tá lá, já tá naquela fase de aceitação, já que não conseguiu amamentar. Poxa, já desmamando ali no 3º. E tudo por causa de uma não avaliação, um não acompanhamento, né, por todos os profissionais. Porque até então, por exemplo, se a gente detecta essa língua, às vezes o próprio bebê, depois de uns 2 meses, ele como a Melissa disse, ele é tão valente que ele já se readaptou a ter que fazer mais esforço, né? Esse bebê dessa semana que eu atendi, por exemplo, ela a cada mamada, ela tinha que fazer tanto esforço a mais pelo fato da língua estar mais profundamente, a língua não subia, né, para abocanhar, não sei. Ela tinha que fazer tanto esforço que ela ficava toda molhada. Ela, em 5 minutos cansada de amamentação, que eu acompanhei ali junto no consultório, ela ficou encharcada, ela molhava tudo. Imagina o esforço desse bebê, muito a mais, né? Então, o bebê, ele sempre é valente, ele sempre vai tentar... por isso que há um pouquinho de divergência com relação aos protocolos e com relação a essa lei, porque algumas linhas, né, dentro da pediatria, eles não vêm, assim, obrigatório, porque eles sempre acham que, não, mas então se o bebê se adapta, não vamos fazer essa interferência. Tem essa linha que pensa assim, mas, assim, a gente, na nossa prática clínica, a gente sabe o quanto isso faz diferença, né? Então,
Então, isso atrasa um pouquinho esse processo de lei, atrasa também a diferença de protocolos, né? Uma das, digamos, brigas, né, entre essa questão aí de virar lei ou não virar lei foi isso. Mas qual protocolo utilizar, né? Porque existem mais de um protocolo. Tem o protocolo da Martinelli, que a gente adora, né, meninas, porque ele é um dos mais completos. Ah, não, mas a OMS quer o Bristol. Ah, não sei o que é o... Então tem essa divergência que não consegue se chegar num consenso de qual protocolo se utilizar, né? Mas a gente sabe que na prática clínica, quem trabalha com multidisciplinaridade, né, com todas as áreas aqui juntas, a gente sabe que não interessa também, às vezes, o protocolo, e sim ter essa observação. Acho que é saúde, né, gente? Acho que a saúde é prioridade, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, vocês profissionais principalmente, que falam para os pais, responsáveis, enfim, todos os possíveis problemas que essa pessoa vai enfrentar por causa dessa a gente língua, vê, né? então, A gente tá toda hora, né? Eu 15 anos vendo essas famílias, a Ingrid um pouco mais, a Melissa também junto comigo. Ai meu Deus, eu chego lá. Então, a gente tá ali acompanhando famílias, a gente vê no dia a dia clínico da gente, né? O quanto isso realmente é uma coisa simples, pode trazer qualidade de vida para os nossos bebês, as nossas famílias, né? Chegou um relato aqui, meninas, muito interessante. A dona Íria, ela tem 73 anos. Ela nasceu em casa, né? Ela tá contando aqui que ela nasceu na casa da avó dela, e tinha a língua presa, e a parteira cortou. Olha só, 73 anos atrás, né? É aquele que a gente comentou, né? Que Que quando é bem visível, quando é uma coisa assim expressiva, a vovó faz o diagnóstico, né? Legal. A parteira ali, no caso, resolveu. O Henrique Keller e a Gabriele também estão adorando o tema de hoje. Chegou mais uma pergunta aqui. Um abraço para Henrique, meu vizinho. Então, Eles têm uma princesinha em casa. Fotos. Eu, antes de comandar o Rádio Saúde, eu comandava o Sábado Alegre. O Henrique sempre na audiência, né? Henrique segue. Muito obrigada pelo carinho. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui. Muito boa essa audiência, tá aqui contando a nossa ouvinte. Ela disse que ela não teve filho, mas ela tem uma pergunta. Ela disse, como anos atrás não existia esse tipo de acompanhamento, se a pessoa não fez quando necessário e isso interfere na fala, ela diz que lembra de certas pessoas, né? Ao longo da vida a gente vai conhecendo, né, adultos em torno de uns 50 anos, claro, devido ao problema anatômico. Será devido que esses problemas de fala estão ligados, né, à língua presa e também ao que a pessoa fala, né? Parece que foi com a fonoaudióloga, eu acho que ela está acompanhando a fala da Melissa, né? E perguntou, né? E fica bem claro na pessoa adulta, né? Esse problema da Agradeço fala. a pergunta, assim, muito legal, bem. E é isso, muitas... É Marlise. Marlise, agradeço. Então é isso, muitas vezes é isso, Marlise. Mas tem aquela... Eu, como fonoaudióloga em tratamentos, a gente muitas vezes se torna... A gente tem várias pessoas conhecidas que têm essa língua presa e se torna a marca registrada daquela pessoa. Então, depois, quando o tempo vai passando, se torna isso também. Virou marca registrada, as pessoas já me reconhecem por aquele jeito de falar. Artistas, né? Isso aí. O presidente Lula, ex-presidente Lula, né? Então, tem vários que a gente suspeita, quase 100% que sabe, mas Cantor é isso, famoso, né? aquele do Raça Negra, Luiz Carlos. Exatamente. Luiz Carlos, a fala dele é muito peculiar e ele é um que ele não quis, eu li uma entrevista dele, ele não quis fazer cirurgia porque ele tinha medo que falando melhor fosse atrapalhar ele cantando. É isso, se torna marca registrada da pessoa. É que às vezes começa no bullying, que nem tu disseste, né, já no colégio. E daqui a pouquinho, aquele diferente, aquele que nem é legal, vamos dizer assim, que nem é bacana, começa como brincadeira e fica dentro da profissão. Mas não é para todos, né, gente? São poucos que esse fato favorece. Eu ia complementar isso. Se te incomoda esse fator, se está te dificultando na questão da comunicação, se te dificulta na questão da alimentação, que é importante também, procure um especialista, né? O otorrino, o fonoaudiólogo, o dentista também, então dentistas clínicos gerais, crianças menores, odontopediatra. Então é o fator de incomodar. A gente busca quando está incomodando. E muitas vezes a gente também está querendo alertar a questão da prevenção. A família está percebendo. Quantos pais não
não levam os filhos porque estão percebendo essa dificuldade nos seus filhos, não querem que passem por problemas, então é isso, sabe? Que faz diferença, a musculatura se adapta, pode trazer uma série de complicações. Eu lembrei agora, eu tive uma colega na escola que ela tinha, e a graça era ela mostrar pra gente que ela não conseguia dobrar a língua, entendeu? Aí separava todo mundo, né, pra fulaninha lá ficar tentando levantar a língua, e ela dizia, não consigo. Porque, né, eu dizia coisa de criança, né, porque chamava atenção, ela falava diferente. E daí ela explicava de boa, né? Ela explicava que tinha a língua presa, aí virou tipo uma atração, assim, mostrar pra todo mundo que tinha a língua presa. São pessoas espirituosas. Da dificuldade se torna tranquilo, né? Então é isso. Mas tem como estar buscando auxílio. Sempre vai ter a vida inteira. Poucos que vão curtir positivamente isso aí. E de tanto, às vezes, levar a gozação e coisa, acaba ficando, então, essa marca, né, da pessoa. Mas não é uma marca, vamos dizer bem honestamente, positiva, né? E depois que isso se perpetua para a idade adulta, né, se torna um pouco mais difícil também, porque a correção não é somente fazer a frenectomia, né, fazer o corte do freio. Eu vou ter que cortar o freio, mas depois, agora essa língua tem que aprender a falar solta agora. A língua que estava presa, que estava sofrendo uma compensação, depois esse adulto vai ter que se readaptar à nova língua. O mesmo do Luiz Carlos. E aí o que acontece? Se não é acompanhado por um bom fonoaudiólogo, né, que faça essa nova função, né, essa terapia para readaptar essa língua. Então, tem um processo mais longo, né? Claro que na criança, no bebê, também tem uma readaptação. Corta a língua, porque essa criança, antes de nascer, já estava sugando e usando a língua desde a barriga, né? Então, ela estava com movimentos ali. Depois que corta, ela, claro, é muito mais fácil um bebezinho recém-nascido readaptar. Ele está aprendendo tudo, né? Mas mesmo assim, já tem. Aí, imagina um adulto que a vida toda viveu com essa língua de uma forma, tem que readaptar com outra. Então, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, né, gente? Se faz terapia justamente, né? Todo mundo junto aqui, né, pra somar forças, né? Eu digo, somos forças, né? E o quanto antes, por isso a visão da ser precoce, porque quanto antes, menos tempo de tratamento, seguir a vida como tem que ser. Audiência qualificada aqui, gurias, mandando um abraço para todos vocês. Aline, parabéns pelo programa, assunto muito interessante, abordado pelas queridas Ingrid, Raquel e Melissa. Abraços da Gabriele Varthoff, que é fisioterapeuta. Beijo, Gabi. Beijo, Gabi. Aí ela destaca que realmente uma equipe multidisciplinar é muito importante. Bom dia, gurias, muito bom o programa. Tem uma pergunta, um adulto com língua presa, tem como fazer cirurgia? Clarinda Lacerda, baixinha, faz doce, faz salgado, cada torta, hein, Clarinda? Aquele molinho de fubá cremoso, podia vir de novo. Um abraço, querida. Clarinda deve ter ligado o rádio agora. A gente já comentou, mas vamos comentar de novo, né? Essa questão do adulto que tem a língua presa e está disposto a fazer essa cirurgia. Então, o que acontece, dona Clarinda? Muito boa pergunta, obrigada. Ele pode sim fazer a cirurgia, né? Então o cirurgião, no caso o otorrino, vai fazer porque ele já é adulto, né? Vai fazer esse procedimento. Mas como também nós já falamos no programa, ele vai precisar fazer um treinamento com a fonoaudióloga. Não basta a gente, como cirurgião, cortar esse freio, liberar esse freio, porque ele já acostumou toda a musculatura, a mobilidade, já tem toda uma adaptação a essa situação. Então aí a fonoaudióloga corrigindo, dando esse suporte, aí vai ficar bem bacana, tem como corrigir em qualquer idade. Tá aí então, hoje o assunto, gente, hoje dia 20 de junho é o dia do teste da linguinha. A gente tá falando da importância, né, do quanto antes se fazer essa testagem precocemente no bebê, para evitar todos esses constrangimentos que a gente já citou. Se você está acompanhando, ligando o rádio agora, pode participar através do 99912-9914. 20 para o meio-dia, a gente faz uma pausa, é rapidinho, e daqui a pouco tem mais Rádio Saúde para você. 11h43, você está na Gazeta, curtindo o Rádio Saúde. Todos os sábados, a partir das 11 da manhã, o seu rádio vira uma espécie de consultório médico. É o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. E hoje o tema do programa é teste da linguinha. Hoje, dia 20
de junho, é o Dia Nacional do Teste da Linguinha. Esse ainda não é um teste obrigatório, né, como o do pezinho, mas já existe essa movimentação e por isso conosco aqui hoje para falar sobre a importância do teste a fonoaudióloga Melissa Camargo, a otorrinolaringologista Ingrid Santana e a odontopediatra Raquel Barbieri. E a gente tem recebido aqui perguntas no WhatsApp. Para quem quiser participar também do programa, pode mandar através do 99912-9914, qualquer dúvida. Ó, chegou uma pergunta aqui que eu acho importante para a gente esclarecer também. A gente, claro, está falando do teste da linguinha mais especificamente, só que existem outros, né, também que atrapalham a fala, a mastigação, enfim. Carne esponjosa no nariz atrapalha a fala da criança, tanto da criança como do adulto. Tá excelente o programa. É o William do bairro Margarida. Oi, William, tudo bom? Aqui é a Ingrid Santana. Sim, atrapalha bastante, porque o que acontece? A gente sempre pensa em voz, cordas vocais, pregas vocais. Mas, na verdade, o que elas fazem? Elas dão o tom fundamental. E toda a articulação da palavra, né, as caixas de ressonância, vem tudo aí a parte alta, aí entra a língua, aí entra a respiração, um bom fluxo. Até para a gente falar corretamente, a gente não pode respirar e falar, né, pela boca. Então o nariz é fundamental para ter essa articulação, para ter uma voz clara ali, né? Então a voz anasalada, da obstrução nasal, a voz com dificuldade, falar rapidinho porque tem que respirar e falar, né, ao mesmo tempo. Então o nariz, ele é importantíssimo para a fala em todos os aspectos. Tá aí, William, muito obrigada pela tua participação. Meninos, voltando um pouco ao tema, quando essa criança, por exemplo, já está maior, Melissa, e ela, como é que o pai, né, enfim, passou por uma série de profissionais, não passou em branco, vamos dizer assim, que ela tinha o freio. O que os pais podem perceber nessa criança que desconfie, por exemplo, é a fala, ou então a mastigação? Antes tu deu o exemplo da carne, mas deve existir outros sinais, né, outros sintomas que essa criança apresente que tem essa linguinha presa. Sim. Obrigada, Aline. A questão, assim, das funções, as principais que a gente vai perceber na questão da comunicação, a fala. Então, pode ser a movimentação dos músculos que envolve boca, então de repente a gente vê que a língua, a movimentação da língua, não consegue abrir tanto a boca, eles vão se adaptando. Tem crianças e pessoas jovens que não começam a articular muito bem, falam com a boca mais fechada, parece que algumas vezes tem uma batata na boca. A questão de alimentação também, tem que fazer mais esforços exagerados para estar se alimentando. Certos alimentos vai ter mais dificuldade para estar processando, por exemplo, geralmente os sólidos. Então, uma carne, uma bolacha integral, que tem muitas vezes grãos. Então, assim, é a questão de... a musculatura vai se adaptar àquela restrição de movimentos, que a gente fala. Para engolir, pode, como a Raquel mesmo falou, se afogar. Tem o problema de engolir, que a gente chama de deglutição. Então, pode se afogar, fazer movimentos acessórios com a cabeça. A gente diz que parece movimento de gainácio, que levanta a cabeça para estar se alimentando. Os papagaios, às vezes começa a levanta o pescoço. Às vezes engole inteira o alimento, né? Tem várias compensações, a musculatura se adapta. Então, para a população assim, saber, a língua é um dos músculos mais fortes, e é considerado o músculo mais forte do nosso organismo pelo tamanho dele comparado. Então, ele é muito forte. Então, quando foi feito, por exemplo, foi detectado que teve o freio da língua encurtado, foi feito o corte do freio. Então, essa que a Raquel falou, a Ingrid também, a gente faz terapia para ela estar reaprendendo a se articular, a se posicionar. Então, tem todo um tratamento posterior para estar adaptando aquela musculatura para ampliar. Não adianta só fazer e não saber como estar usando aquela musculatura depois de forma correta. Tem que se adaptar. Algumas vezes a língua quer ir para frente. A questão da respiração, algumas vezes tem respiração oral envolvida. Então, tem várias questões que podem ser comprometidas. E os dentes, Raquel? Afeta na carga dentária, enfim? Sim, porque assim, na verdade, desde o aleitamento, né, o posicionamento dessa língua e a forma que esse bebê suga o peito vai interferir diretamente na formação dos ossos da face e da musculatura da face da criança, né? A criança nasce a princípio com o queixinho um pouco mais para trás, né? A gente chama, né, de retrusão mandibular, né? O queixinho fica bem pequenininho e com a mamada, né,
esse queixinho vai tendo a protrusão, a gente vai tendo aquele aleitamento, ele coloca o queixinho para frente para abocanhar, né? E estimula o crescimento da mandíbula, da parte do queixo, de toda a estrutura óssea, né? Os ossos vão crescendo conforme a mamada. A mamada no peito, ela regula esse crescimento facial. O bebê que não mama no peito, que mama na mamadeira, por exemplo, ele tem uma projeção desse queixo diferente e às vezes o queixinho não cresce como tem que ser, né? Então, assim, e isso vai influenciar diretamente nas arcadas e nos dentes, né? A gente pode ter maloclusões. Olha, né? louca, né? Eu falei carga dentária, agora ela disse arcada. Arcada. Não, ela deu pra Vamos entender, né? Perdoa a apresentadora. Não, deu pra entender. E, então, assim, essa posição das arcadas, né? A gente pode ter problemas ortodônticos futuros, né? Esses ossos não terem crescido direito por causa da dificuldade do aleitamento. Esse aleitamento não ter sido da forma certa ou não ter aleitado. Então, assim, tem crianças que não, e tá tudo bem, dá tudo certo se não conseguir mamar, né? E tá tudo bem, né? A gente não quer aqui deixar as mães que não conseguiram, porque é muito difícil, né? Não podemos ter essa... A gente tem que ser empática. Não deu pra aumentar? Ok. Depois a gente corre atrás, a gente dá um jeito, né? E tudo se Tem resolve. outras formas. Tem né? outras formas. A Porém... gente não tá julgando ninguém. Exato. Porém, a gente tá aqui pra ajudar elas, né? Se não tá difícil... Então, assim, esse aleitamento, essa amamentação, essa pega do peito... ela é fundamental para esses ossos da face do bebê crescerem da maneira correta, osso e musculatura, né? Então, claro que isso vai, se a língua não tá sugando da maneira certa, os ossos, a mandíbula, esse ossinho de baixo, né, não vai se projetar da maneira certa. Isso tudo vai repercutir na dentição também, né? E a mobilidade da língua, a mastigação, toda a mastigação, depois, quando tá mais além, né? Depois, não cortou o freio e não precisou cortar e tal. Depois, se essa mastigação não tiver correta também, isso vai interferir também nas arcadas. A gente pode ter problemas de retenções prolongadas dos dentinhos, aqueles dentinhos que não caem. A gente pode ter falta de espaço, principalmente a parte ortodôntica, né, da criança ficar comprometida, né, os ossos ficarem pequenininhos, né. Então, todas essas consequências a gente pode ter, né, que o odontopediatra já ali nas primeiras consultas do bebê já vai identificando e a gente pode corrigir bem cedo, né? A gente pode... E complementando porque nós somos uma evolução, né? Desde o nascimento e aí a gente vai indo. Nós que tratamos também a medicina do sono, o que acontece? Então, a criança que não tem essa oclusão direito, os dentes não se encaixam corretamente, como a Raquel estava explicando pra gente, toda essa parte que inicia já na amamentação, na musculatura, na respiração, que antes perguntaram, né, da carnezinha esponjosa, também vai fazer com que essa criança tenha um sono ruim, um sono agitado, ela vai dormir com a boquinha aberta, o nariz filtra o ar, a boca não tem filtro, então essa boca vai receber ar frio, vai ressecar, vai ter pigarro, vai ter um sono de má qualidade. Essa alteração da estrutura óssea e muscular da face vai repercutir lá adiante. Um adolescente que ronca, um adulto que ronca, né? A síndrome do respirador bucal, ela pode já iniciar a síndrome do respirador bucal lá com o aleitamento, né? Porque o bebê regula a respiração através do seu contato com o peito, né? Quando tá lá tapando o peito, obstruindo, né? E quando a gente tem essa maloclusão, né? O bebê que não encaixa direito, que depois foi pra mamadeira, que depois foi pro bico, né? A tal da chupeta, né? A tal da chupeta. Às vezes, assim, a carne esponjosa, né? Todas essas hipertrofias, né? A amidalite de repetição, as amígdalas hipertrofiadas grandes, né? Tudo é uma consequência, na verdade. Ela não é a causa de uma respiração ruim, né? Às vezes a mãe vem lá, não, eu vou ver lá pra mim operar pra tirar essa carne esponjosa. Tá, mas o que gerou esse crescimento da carne esponjosa? Por
quê? Por que ele tá respirando? Ah, porque ele respira pela boca. Mas por que ele tá respirando pela boca? Aí a gente vai olhar, tá com uma mordida aberta, né? Não fecha o lábio, né? Tem um lábio hipotônico, né? Um lábio mole que não fecha, a gente não tem memória de selamento labial, aquela coisa de ficar com o lábiozinho fechado mesmo estando em repouso, fundo. Então, assim, são tudo consequências que lá na base, lá no começo, né, pode ter sido evitados. Exatamente. É uma evolução, né? E a gente que pega os pacientes, assim, em todas as idades, a gente às vezes até dá dó, né? Que vem alguém assim com uma série de deformidades craniofaciais, né? Mandíbula, maxila, céu da boca, dentição, a má respiração, tudo isso que poderiam ter sido evitados. Então, quando às vezes vem um pequenininho e a gente indica, olha, vamos corrigir, vamos fazer o exercício com a fono, vamos fazer o trabalho com o odontopediatra, né? O que a gente quer? Ah, mas ele é tão pequenininho, a vovó diz, a Dinda, a vizinha, a parente. Pra que maltratar? Ah, vamos esperar, vamos dizer que melhore, né? Desculpe a franqueza, gente. Não vai melhorar, né? O que acontece, sim, existem obstruções nasais que tem a ver com rinite, que a gente pode tratar, existem alterações que a gente pode realmente com desenvolvimento, mas a gente vai estar arriscando, então fazendo tudo certo, muitas vezes evita até a cirurgia. Problemas futuros, né? Então, assim, por que não fazer logo, né, tudo certinho? A gente recebeu um depoimento aqui bem bacana, ó. Bom dia, gurias. Ótimo programa. Minha menina, com 9 meses, já dizia uma série de palavras. Mamãe, papai, pão, carne, tudo normal, né? Ela foi ensinada, tamanha minha surpresa, quando com 1 ano e 7 meses, o pediatra falou que ela tinha língua pegada. Aí eu disse, mas doutora, ela é uma caturrita. E daí ele explicou, né, que não quer dizer, e ele deu o cortinho, né, fez o cortezinho. Fiquei surpresa, mas fizemos. Hoje ela tá com 40 anos, linda e segue tagarela. Beijos e um ótimo final de semana pra todos. Ela é das nossas, né? É o depoimento da diva. Não, mas às vezes acontece, como as gurias já falaram, tanto a Melissa que é fono, como a Raquel que é odontopediatra, o organismo se adapta. E às vezes, que bom, né? Que tava Vai ver, o dela era esse mais simplesinho, né? A gente falou, né? Exato. E já que ela é comunicativa, É. a comunicação, a gente está movimentando o tempo todo a nossa musculatura. Então é isso, sabe? Tem adaptações. Mas quando se torna um processo que gere dor, desconfortável, que não tá se incomodando com aquele fato, busca um atendimento. E não tem idade para estar procurando, pessoal. Procurem qualquer idade. Quanto antes, melhor. A gente sabe, hoje em dia a saúde em si está procurando a prevenção em todos os segmentos, né? Mas tem que fazer, né? Sempre vai ter. Meninas, subiu a trilha. Por incrível que pareça, a hora passa rapidinho. A gente tem que encerrar. Começar agradecendo aqui pelo meu lado direito, Raquel Barbieri, que foi a primeira vez. Espero contar contigo mais vezes. Volte sempre. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais com essas feras, essas meninas que eu sou fã. Obrigada, Melissa, também, por ter articulado todo essa rede, né, de profissionais, né? Obrigada, Ingrid, e muito obrigada, Aline. Mantemos o contato, né? E Ingrid, mais uma vez, obrigada, sempre bem-vinda a Portas Abertas no Rádio Saúde. Ah, obrigada. Sabe que eu adoro, porque é uma coisa que vai direto para as pessoas, a gente consegue se comunicar, né? Todo o trabalho preventivo, ele começa com a comunicação, com a informação. Então, que bom que a Rádio Gazeta tem esse espaço saúde, que bom que, Aline, você está aí com a gente, com essa alto astral, né? E com tua autenticidade, né? Tu é uma pessoa muito verdadeira, muito bacana e agradável, né? Passa uma hora e a gente curtiu, né? Curtiu muito. E um agradecimento especial para a Melissa, porque a Melissa, na verdade, é uma comunicadora, fonoaudióloga ou comunicadora. É uma comunicadora articuladora. Exatamente. Porque nós já fizemos várias campanhas juntas e realmente ela é uma pessoa muito proativa e consegue, né, articular todo mundo, uma pessoa que não tem tempo ruim, não tem preguiça e pelo contrário, é um comprometimento com a comunidade, com os colegas, com todos. Então, nosso agradecimento por ti, por ter sempre
ser essa parceira nota 10, viu, Melissa? Ela não tem essa formação, viu, gente? Mas ela cumpre muito bem esse papel. Ela é uma relações públicas nata, né? Porque ela articulou, ela não foi só aqui nesse veículo de comunicação, outros veículos de comunicação, levou outros profissionais. Mel, só agradecer, né? Eu adoro quando eu vejo aquele WhatsApp assim aqui, escrito a Melissa Camargo, eu digo, vem coisa boa por aí. Ai, pessoal, eu agradeço o carinho de todos. Eu sou suspeita, essa rasgação, mas... E é recíproco, assim, mas, gente, de coração, assim, a gente tem que fazer a função da gente, fazer o bem, é isso que tem que ficar para as pessoas. A gente não trabalhar juntos somos mais fortes e tá passando informação que não tem nada assim, evitar problemas por informação e tá fazendo bem para as pessoas. Isso é a nossa função aqui nessa vida, uma delas. Beijo a todos, cuidem-se, as famílias, todos vocês, tá? Obrigada, um beijo, contem sempre conosco. Obrigada, Matheus Machado. Na sequência, Jornal do Meio-Dia com Ronaldo Falkenbach. Bom final de semana, beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo. Coisa linda, menina. Vai que